Assinam hoje um All Prime. Ô, Josias e Sakamoto, vocês lembram que a gente falou, elas são muito chiques lá em Nova York, tadinha, elas estavam ralando, que nem umas condenadas. Tudo lá, ai meu Deus do céu. Aí arruma o cabelo pra entrar ao vivo, porque estavam dormindo no aeroporto e tudo mais. Mas sim, elas foram acompanhar os bastidores do glamour que esses encontros acontecem envolvendo bilionários, financiadores, políticos, autoridades, nos eventos em Nova York. A gente acompanhou na semana passada, foram alguns eventos, né, que reuniram ali a elite, né, a elite de São Paulo. Por exemplo, em São Paulo eles não têm tempo, a agenda lotada, mas lá em Nova York vão pulando de mesa em jantar e só num papinho ali, ó. Isso aí foi um vídeo feito pela Thaís, que ela publicou nas redes sociais. Em primeiro lugar, boa tarde, Thaís Bilenque. Muito boa tarde, Fabíola Cidral, Sakamoto, Josias, Carla. O que os bilionários vão fazer lá em Nova York? Como é que é esses encontrinhos? O que tem nesses bastidores? Me conta. Essa frase que a gente pôs no título, né? Em São Paulo eles não têm tempo. Quem falou foi o Paulo Bornhausen, que é o secretário de Relações Institucionais, eu não sei exatamente o nome do cargo dele, internacionais, do governo de Santa Catarina. E eles fazem lá, é a segunda edição de um Santa Catarina Day. E ele fala isso, porque eu perguntei, mas por que tem que vir a Nova York fazer um evento em português para brasileiros com brasileiros? Sobre Santa Catarina. Sobre Santa Catarina. E ele falou que em São Paulo eles não têm tempo, e aqui eles já estão em Nova York por causa da Brasil Week, então eles passam no nosso evento. E o evento dele foi engraçado porque eles puseram um vídeo da Gisele Bündchen fazendo propaganda de um empreendimento de luxo. Então, basicamente, o que acontece é que quando eles se encontram em Nova York, essas figuras ficam muito mais acessíveis. Tem os VIPs e os VIPs que estão tendo muito mais acesso aos VIPs. Então, o Wesley Batista, o André Esteves e mais alguns outros investidores e tal. Essa edição, a gente constatou que tinha menos político do que em outras edições da Brasil Week. E a principal razão disso é o caso Master, porque vários habituês da Brasil Week de Nova York estão envolvidos direta ou indiretamente e preferiram não ir porque eles sabem que, ao mesmo tempo que eles estão longe, né, do Brasil e da rotina política do Brasil, lá eles estão também expostos a, eventualmente, serem cobrados, enfim. Então, por exemplo, o Ciro Nogueira não foi, mesmo em outras edições do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, costumam frequentar esses eventos e em 2026 foram muito menos políticos, mas dos investidores, banqueiros, do mercado financeiro, gente de empresas, né, da Cosan, da JHSF, eles estavam todos lá e eles vão se encontrando ao longo da semana em palestras, em painéis, em almoços, jantares, coquetéis, e a gente foi fazer trabalho de repórter, né, para observar, conversar, ouvir essas figuras para entender por que tem que transferir, né, várias cúpulas de empresas, vários desses caras importantes para Nova York para gastar em dólar, em momentos de dólar tão alto, né, Fabíola? É muito, teve até uma quedinha, mas só que ainda é muito alto, ainda né? Assim. E algumas pessoas até falam que chega a ser até um pouco brega, não, Carla? Queria também que você trouxesse aqui, a Carla assina a reportagem com a Thaís Bilenque. Aliás, acessem aí que está muito interessante todos os bastidores. A reportagem abre falando, né, dos violinistas que estavam tocando uma versão ali de Viva la Vida do Coldplay, né? Quando entra, né, no evento lá, o Wesley Batista e a esposa dele, a Tiziana Vilas Boas, né? Então tem toda aí essa imagem aí que abre a reportagem da Carla e da Thaís. Ô Carla, qual é a sua percepção? Por que esses encontros em Nova York? Por que eles reúnem aí os milionários brasileiros? É lá o som ou é aqui? Abre o teu som aí, Carlinha. Opa, desculpa. A Thaís, uma companheira excelente de reportagem, a gente trocou muitas figurinhas aí, se encontrou e tudo mais. Fabiola, eu fui em 2 edições da Brasil Week, né? Eu fui na 2024, que curiosamente das figuras homenageadas principais era justamente o banqueiro Daniel Vorcaro. Ele era uma grande celebridade nesses encontros, mas ainda não era, ele era uma celebridade nesse meio empresarial, mas ele não era uma super figura pública, né?
E esse ano? E esse ano, como a gente contou aí na reportagem, os políticos deram uma rareada, digamos assim, mas eu acho que o ponto principal, Fabiola, é engraçado. A Bilen que acompanhou algumas palestras que ainda se falou em inglês, mas eu acho muito curioso, porque é todo mundo indo para lá e continuando falando, em vários momentos, falando muito em português mesmo, né? E aí eu acho que é esse acesso. Você anda pelas ruas de Nova York, você ouve português, né? É, assim, realmente é muita gente andando. Aí às vezes você anda e alguém fala, o CEO de não sei o que, aquele é o CEO de não sei o que lá. Realmente é uma mudança dessa classe empresarial e antigamente política e em peso para essa semana lá em Nova York. Agora, o fato é, há algumas palestras, há alguns lançamentos, há alguns negócios que são fechados, né? Enfim, a gente conversa com bastante gente justamente para perguntar assim, mas não é meio brega, mas não é meio cafona, não é meio... Por que precisa ir? Não, mas é legal, é importante, são momentos de descontração, vai em grandes restaurantes Michelin e etc. Enfim, tem uma coisa que a gente conta aí, para já passar também a palavra para vocês, por exemplo, em relação a empreendedorismo feminino. Eu conversei lá com a Luciana Gimenez, por exemplo, estava lá, bela, deslumbrante, circulando, né, como uma de nós ali, a gente teve uma conversa bacana. Ela é a embaixadora de um projeto de uma plataforma de independência feminina, autonomia feminina, que tem como mentora ali a Daniela Marques, que é a ex-braço direito do Paulo Guedes, né, e também com a Faculdade de Belas Artes. Ali elas falando, e uma coisa legal assim de ouvir também, Fabiola, mulheres podem falar de dinheiro sem ser interesseiras. Então, esse público feminino também começando a fazer uma presença maior, assim, com mais importância ali em Nova York para tentar o destaque. E eu acompanhei, Fabiola, para encerrar, em políticos, né, o ex-presidente, Michel Temer, que estava lá em Nova York, a gente até no dia fez, e ele super curiosamente defendeu ali um pouco a presunção de inocência do Ciro Nogueira, mesmo com todas as provas e a operação que tinha acontecido com o senador do Piauí. E Temer, que também eu questionei para ele sobre os recebimentos dele com o Master, ele ficou meio incomodado, já disse que já respondeu isso muitas vezes, que não tem irregularidade, mas o fato é que Vorcaro era uma palavra meio tóxica por ali, Fabiola.